Hoje nós vamos resolver uma questão da banca Sebrasp que caiu no concurso para professor de física do estado de Pernambuco. Fica comigo até o final para você nunca mais errar esse tipo de questão. Então, pessoal, vamos aqui resolver mais uma questão. Agora, uma questão de circuitos elétricos que foi cobrado pela banca Sebrasp no concurso de professor do estado de Pernambuco no ano de 2022. Uma questão muito recente que pode vir a ser cobrada novamente para vocês. Então, muita atenção. Antes da gente ir para a questão propriamente dita, vamos observar esse exemplo aqui. Se o fio onde fica R5, ou seja, a resistência 5, for considerada uma ponte de Wheatstone. Primeiro, vamos lá. O que é uma ponte de Wheatstone? A ponte de Wheatstone é um circuito elétrico muito utilizado para medir resistências desconhecidas. Então, a gente usa esse artifício para calcular a resistência de um determinado circuito usando essa conjuntura. É também usado em alguns equipamentos muito sensíveis para medir para medições, como balanças, termostatos, sensores de pressão, enfim. E quando é que a gente vai ter uma ponte de Wheatstone? Esse vai ser o padrão, esse é o padrão que você observa aqui. Esse circuito é o circuito padrão, esse aqui é o circuito padrão da ponte de Wheatstone. Você percebe que você vai ter dois fios aqui. Observe, eu tenho o primeiro fio com duas resistências. Você vai ter o segundo fio com duas resistências. E você vai ter, literalmente, uma ponte entre os dois com uma outra resistência ou com um galvanômetro para medir o potencial e medir a corrente que passa aqui, conectando essas duas extremidades, esses dois fios. Beleza? Então, esse padrão, toda vez que ele aparecer em prova, você tem que estar atento, porque é muito provável que ele vai cobrar algo relacionado à ponte de Wheatstone. Então fique ligado nesse padrão, sempre quando ele aparecer, liga aquele sinalzinho de alerta e diz assim, aqui é ponte de Wheatstone, eu vou resolver tranquilamente essa questão. Vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas em relação a essa ponte de Wheatstone. Então veja só no exemplo, nós temos ali 4 resistências, temos a resistência 5, e vamos supor que essa ponte de Wheatstone aqui, ela esteja em equilíbrio. Bom, o que é que significa que ela está em equilíbrio? Quando a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, significa dizer que por esse fio aqui, ele não passa nenhuma corrente. A corrente é zero. Então, quando a ponte de Wheatstone estiver em equilíbrio, você tem que lembrar que a corrente que vai passar por aquele fio, ela vai ser zero. Beleza? Então, não vai ter corrente elétrica passando por esse fio quando a ponte de Wheatstone estiver em equilíbrio. Grava isso, isso é muito importante. Beleza? Consequentemente, entre os terminais aqui, entre os pontos desse fio, dessa ponte de Wheatstone, você não vai ter uma DDP, você não vai ter uma tensão elétrica. A tensão elétrica aqui, ela vai ser zero. Não tem corrente e nem tem tensão elétrica. Isso quando ela estiver em equilíbrio, beleza? E uma outra consequência muito importante de quando a ponte de Wheatstone estiver em equilíbrio é justamente essa terceira pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Qual o valor de R1? Observe que a gente sabe o valor de R2, a gente sabe o valor de R3, a gente sabe o valor de R4, mas não sabe o valor de R1. E é justamente para isso que serve a ponte de Wheatstone, para a gente calcular o valor dessa resistência desconhecida. O que é que a gente vai fazer? Quando a ponte de Wheatstone estiver em equilíbrio, você vai fazer o meio pelos extremos lá da matemática, lembra? Meio pelos extremos, então você vai pegar as duas extremidades e multiplicar e igualar com a outra extremidade. Você vai pegar, olha só, você vai pegar o produto das resistências em paralelo e vai igualar elas. Então, R1 vezes R3, que essas duas estão em paralelo, igual ao produto das outras duas resistências que estão também em paralelo. Que no caso aqui é R2 vezes R4. Então, R1 é o que a gente quer saber, a gente não sabe. R3 vale 12 ohms. R2 vale 3 ohms. E R4 vale 8 ohms. Beleza? Lembrando
que isso daqui só é válido quando a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, beleza? Aí esse então vai ficar o seguinte, R1 é igual a 3 vezes 8 dá 24, dividido por 12, ou seja, a resistência 1 é igual a 2 ohms. Beleza? Então, fica atento, se cair uma questão dessa aqui, você vai matar a pau. Tomara que caia, para que você acerte e a concorrência erre. Vamos para a nossa questão. A questão diz o seguinte, no circuito a seguir, a bateria tem força eletromotriz de 27 volts e resistência interna de 1 ohms. Os resistores têm resistências R1 igual a 4 ohms, R2 igual a 8 ohms, R3 igual a 16 ohms, R4 igual a 8 ohms e R5 igual a 2 ohms. É muito ohms, é muito ohms. Mas vamos lá. Se você olhar direitinho, olhe para esse circuito, que eu estou colocando aqui em amarelo agora. Olha aí e me diga, o que ele parece? Exatamente. É parecidíssimo uma ponte de Wheatstone. Na verdade, ela é uma ponte de Wheatstone. É só você redesenhar esse circuito, que é a mesma coisa. Então, eu vou tentar redesenhar aqui rapidamente para que vocês enxerguem. Então, observe. Esses dois circuitos eles são equivalentes. Eu só fiz mexer no fio. Eu só fiz um malabarismo aí. E a gente encontrou a mesma situação do slide anterior. Não sei se vocês lembram, mas isso é sim uma ponte de Wheatstone. A gente tem duas resistências, um fio aqui desse lado e com duas resistências, a gente tem o outro fio do outro lado com duas resistências e essa daqui no meio fazendo a ligação entre as duas, que é justamente a minha ponte de Wheatstone. Beleza? Então vamos ver agora as perguntas e ver o que foi cobrado. Tendo como referência as informações e a representação precedente, julgue os próximos itens. Vamos lá. Item 74. A potência elétrica dissipada no resistor 5 é superior a 15 ohms. Vejamos. O que a gente vai fazer? Nesse caso, nesse tipo de questão, a gente já tem as 4 resistências. A primeira coisa que a gente vai verificar é se essa ponte, e eu não vou escrever aqui o nome, que é bem difícil, Wheatstone, mas enfim, essa ponte está em equilíbrio? Essa é a nossa primeira pergunta, porque tendo essa conclusão de estar em equilíbrio, a gente já sabe que algumas coisas. Então, guarda aí. Como é que a gente faz para saber realmente se ela está em equilíbrio? Qual é a condição para ela estar em equilíbrio? Lembra? As resistências em paralelos multiplicadas, né? O produto das resistências em paralelo tem que ser igual ao produto das outras duas resistências em paralelo. Então, você vai pegar R1 e R3, que são as duas primeiras, R1 vezes R3, que é os extremos, né? O produto dos extremos, meio pelos extremos, igual a R4 vezes R2. R4 vezes R2. Se isso daqui estiver ok, for verdade, então a ponte está em equilíbrio. Vamos ver? Vamos verificar? Quanto vale R1? 4. Quanto vale R3? 16. Quanto vale R4? 8. Quanto vale R2? 8. Então, 4 vezes 16 dá 64. 8 vezes 8 dá 64. Então, essa igualdade aqui, ela é verdadeira. Então, sim, a ponte está em equilíbrio. E, consequentemente, qual é a consequência da ponte estar em equilíbrio? A consequência disso é que a corrente que passa, vou apagar aqui só para ficar claro, a gente vai ter uma corrente passando aqui, a corrente que passa aqui, que eu vou chamar de I5, ela vai ser quanto, pessoal? 0. Não vai ter corrente elétrica pela ponte de Wheatstone. Lembre-se, quando a ponte estiver em equilíbrio, não tem corrente, não tem DDP. E se não tem corrente, quanto vai ser a potência? Lembra do famoso π? O π é a fórmula que calcula a potência. Potência é igual a corrente vezes a tensão. Então, se esse cara aqui é 0, toda a potência vai ser 0. Então, qual é a potência do resistor 5, pessoal? A potência do resistor 5 é de 0 watts. Por isso, essa afirmação está o quê, pessoal? Errada. Beleza? Primeira afirmação errada. Vamos para a próxima afirmação.
Eu vou pular uma afirmação, para ser mais didático, eu vou logo para 76, tá certo? Bom, a 76, por que eu pulei logo para 76? Porque ela já faz uma outra pergunta em relação ao resistor da ponte de Wheatstone. A gente já sabe que essa ponte está em equilíbrio, e que a resistência, a corrente elétrica aqui, vou chamar de I5, ela é zero. Então a gente já sabe que a corrente que passa aqui pelo resistor 5, que eu vou chamar de I5, ela é zero porque a ponte está em equilíbrio, beleza? Se a corrente ela é zero, vamos lá. Essa ponte em equilíbrio. Eu já verifiquei isso. Se a ponte está em equilíbrio, a corrente 5 é zero. Ela não depende da bateria. Beleza? Então, você poderia aumentar ou diminuir a resistência interna da bateria, que não ia alterar o valor da resistência, o valor da corrente que passa na ponte de Wheatstone, beleza? Por isso, essa afirmação também está errada. Essa é a nossa resposta correta da questão 76. Vamos agora para a 75. Vamos voltar para ela. A questão 75, ele pergunta o seguinte: a resistência equivalente entre os pontos externos da bateria igual a 8 ohms. O que a gente vai fazer, pessoal? Como aqui a gente já viu que a ponte de Wheatstone não passa corrente, eu posso simplesmente desconsiderar ela para os nossos cálculos, já que não vai passar corrente elétrica, ali não vai ter interferência no circuito como um todo, certo? O que que vai acontecer? A gente vai ter 4 resistores aí, R1, R2, R3 e R4. E se você olhar para eles, nós temos que primeiro organizar em série ou em paralelo. O que você observa inicialmente? Que R1 e R4, eles estão em série. E R2 e R3, eles também estão em série. Então, você vai ter aqui dois resistores equivalentes que vão substituir os dois por um, que vai ser a soma desses dois resistores, já que eles estão em série, então o efeito produzido por eles é a soma, né? Um após o outro, então é a soma dos dois. Então eu vou chamar aqui de Rx, que vai ser R2 mais R3. Então Rx vai ser 8 mais 16, Rx vai ser igual a 24 ohms. Aqui eu vou chamar de Ry, e Ry vai ser igual a R1 mais R4. R1 vale 4 ohms, R4 vale 8 ohms, então Ry é igual a 12 ohms. Então a gente já tem aí dois resistores agora. A gente vai redesenhar esse circuito. Vamos redesenhar esse circuito aqui. Eu tenho mais ou menos o seguinte. Eu tenho aqui agora Ry e aqui Rx. Beleza? Observe que agora esses dois resistores que eu encontrei, eles estão agora em paralelo. Então, aqui eu tenho agora em paralelo. Então agora eu tenho que resolver. Qual é o método usual? É aqui que vem um macete para vocês. Usualmente a gente vai usar aquela regra de paralelo, que a resistência equivalente é o quê? É o produto das duas, é o produto dividido pela soma. Então a resistência equivalente vai ser igual a Ry vezes Rx. Vou botar logo os valores. Rx, Ry vale 12, então vai ficar 12 vezes 24, dividido por 12 mais 24. E aí você teria que fazer essa conta aí, bem chata de fazer, simplificar e tal. E geralmente numa prova de concurso você quer ganhar tempo, você resolver rapidamente. Então é por isso que eu vou passar para vocês aqui agora um macete para quando aparecer resistências em paralelo. Então macete para resistência equivalente em paralelo. Grava esse macete aí, guarda aí para você, tá? Você vai poder fazer. Parece que não vai ser tão fácil no começo, mas quando você começa a praticar, você começa a fazer até conta de cabeça. Então, bem rápido, você faz a conta, perdeu um considerável tempo fazendo essa conta. 12 vezes 24, dividido por 36, você tem que simplificar e às vezes pode errar e tudo. Então, esse macete ajuda
a você. Então, a primeira regra desse macete é você dividir a maior resistência pela menor. Então, essa é a primeira regra. Você vai pegar a maior pela menor. Vamos para o nosso exemplo. No nosso exemplo, nós temos a maior 24 e a menor 12. O resultado dessa divisão é 2. Então, você vai ter aqui esse resultado. Guarda ele. A gente não vai usar ele agora, não. O segundo passo, veja só, são só 2 passos. O segundo passo, esse aqui é o primeiro passo. A gente vai agora para o segundo passo, que é, você vai dividir a maior resistência por 1 mais valor encontrado. Como assim, professor? A gente não encontrou 2? A gente vai pegar 1 mais 2, que dá 3, e vai pegar a maior resistência e dividir por esse valor. Como assim? Olha para cá. Quem é a maior resistência? 24. A gente vai dividir isso daqui por 1 mais o valor que eu encontrei anteriormente. E qual foi o valor que eu encontrei anteriormente? 2. Então vai ser, olha para cá, esse 2 ele vem para cá. Aí vai ficar 1 mais 2. Ou seja, o resultado vai ser 24 dividido por 3. E 24 dividido por 3 é 8 ohms. Então, a gente achou aqui a nossa resposta correta. 8 ohms. Se você fizesse essa mesma conta aqui, você ia ver que o resultado também dá 8 ohms. Então, a resposta é o que, pessoal? A resposta é certa afirmação. Beleza? Afirmação correta, afirmação certa. Beleza? Bom, vamos para mais uma afirmação, a última agora. Que a gente vai ter que usar esse resultado que a gente acabou de encontrar. A gente tem que usar o resultado. Essa é uma característica das questões da Sebrasp, é você precisar de do resultado de uma afirmação na outra. Então vamos lá. A afirmação 77, ela fala o seguinte: em funcionamento, a bateria gera 81 watts e fornece ao circuito 72 watts. Então, a gente vai encontrar primeiro a potência gerada. Ela vai ser encontrada pelo famoso π. O que acontece? A gente tem a tensão que a bateria gera. Qual é a tensão? Qual o valor que ela gera? Ela gera um valor de 27 volts. Mas eu não sei quem é o valor do I. Então, eu tenho que encontrar primeiro o valor do I para depois achar a potência gerada. A potência que foi produzida pela bateria. Considerando que não tem nenhum elemento dissipando a energia. A gente vai já calcular essa questão da dissipação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar esse circuito, fazer um novo circuito aqui, mais simples agora, usando os elementos que a gente tem. Quais são os elementos que a gente tem? A gente tem a bateria, na verdade a gente tem a tensão da bateria, a gente vai ter a resistência interna e a gente vai ter a resistência equivalente, que é o resultado de todo esse conjunto aqui de resistência. Então, em um novo circuito, a gente teria esse formato aqui, ó. Aqui a bateria, a gente teria esse outro circuito aqui. Então, a gente teria aqui uma resistênciazinha, aqui a gente tem a tensão de 27 volts, a gente tem uma resistênciazinha de 1 ohms, e aqui a gente tem a resistência equivalente, que a gente já encontrou na afirmação anterior, que é de 8 ohms. O que a gente vai encontrar nesse circuito que a gente acabou de fazer? A gente vai encontrar o I. É justamente o I que eu quero encontrar, para achar aqui a potência gerada, beleza? Bom, para encontrar o I, eu vou pegar esse circuito e vou fingir, olha, eu vou fazer um jeito rápido aqui. Tem gente que explica com lei de Kirchhoff, mas o mais rápido é você entender o seguinte, ó. O mais rápido é você entender o seguinte. Essa resistênciazinha interna, se você olhar direitinho, ela vai estar em série. Se você olhar direitinho, essa resistência interna, ela vai estar, ó, uma após a outra da resistência equivalente. Ela vai estar em série. Ela vai estar somando. Então, você vai ter ali uma resistência que é a soma das duas. A resistência aqui vai ser 1 mais 8. Ou seja, a resistência vai ser de 9 ohms. Porque você tem a resistência interna e a resistência equivalente todo aquele circuito ali da ponte de Wheatstone. Beleza? E a gente vai achar o I pela primeira lei de Ohm. O que é que diz a primeira lei de Ohm? O que é que diz a primeira lei de Ohm? É o famoso URI. U é igual a R vezes I. Quem é a minha tensão nesse caso? É o 27 volts. O R é a resistência total, que no caso ali é a soma da resistência interna da bateria com a resistência equivalente total do circuito, e aí vai dar 9.
E o I é o que eu quero encontrar. A gente vai achar I é igual. A gente vai achar o I igual a 27 sobre 9. Então, o I vai dar igual a 3 amperes. Agora que eu achei o I, eu venho aqui e substituo. Então, a potência gerada, ela vai ser de 3 vezes 27. Logo, a potência gerada é de 81 watts. Ok, essa primeira parte bateu. Que ele disse aqui pra gente, ó, que a potência gerada era de 81. Só que ele pede também a potência fornecida. Como assim a potência fornecida? É porque é como se ele gerasse 81, mas ele perdesse isso por causa da sua resistência interna. Então você vai ter uma dissipação. Você vai ter uma potência dissipada. Essa potência dissipada é a potência criada, é a potência de energia perdida pela resistência interna. Então a gente vai calcular a potência agora usando a fórmula. Potência dissipada vai ser igual a R vezes I ao quadrado. R da resistência interna e I da corrente que passa por essa resistência, a corrente que é gerada. Então a potência dissipada vai ser 1, que é o valor da resistência interna, vezes 3 ao quadrado, que é o valor da corrente que a gente acabou de encontrar. Logo, a potência dissipada vai ser de 9 watts. Bom, mas não era essa a potência que ele está perguntando. Ele está perguntando a potência fornecida. E a potência fornecida, ela vai ser justamente o quanto ele gera menos o quanto ele perde, dissipada. Então, a potência fornecida vai ser 81 menos 9. A potência fornecida vai ser igual a 72 watts. Exatamente o que diz a questão. E assim, a gente chega em mais uma resposta correta, que é certa, afirmativa. Beleza? Então, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e a gente fica aqui até a próxima. Valeu!